Washington Times, 20 anos. Bem-vindo ao Washington Times e dentro do Pentágono, escrito por Bill Gates e Roland Scargero. Donald Lembron, repórter do Washington Times. O Washington Times relata assuntos da Câmara por um período de aproximadamente 17 horas. Houve uma reportagem esta manhã em que o FBI falava de uma pessoa sobre a investigação do Anthrax, tendo como fonte o jornal Washington Times, um cientista. Bem-vindo ao programa de rádio de Bill Gates, diretamente do escritório do Washington Times. Suspect of the nation's anthrax-laced letter scare. The Washington Times quotes unidentified sources in the report. For 20 years. Por 20 anos. America's newspaper, o jornal americano, The Washington Times. O Washington Times. 2 decades of dedication 2 and décadas distinction. de dedicação e distinção. O Washington Times tem feito barulho e democracia aqui pelos últimos 20 anos e debateu muito mais vigorosamente. Em uma curta e dinâmica história, o Washington Times, com um consistente compromisso aos princípios jornalísticos, trouxe um jornal de competição à capital da nação. O Washington Times é o primeiro jornal que eu leio todos os dias porque o padrão que usa para as coberturas e reportagens cobre qualquer outro jornal que eu ler. Frequentemente, ele traz histórias que eu não leio em nenhum outro lugar e frequentemente tem ângulos e novas informações que não encontro em outro jornal. Certamente há outros jornais honestos nessa cidade, mas nos últimos 2 anos ele tem seguido a estrela de Washington e tem estado antes do advento das notícias. Eu leio o Washington Times porque ele traz histórias que às vezes outros jornais não trazem. Eu gosto especialmente das páginas de dentro do jornal. Eu aprendo muitas coisas. Se quiser, você as pode chamar de gospel. Eu as chamo de notícias. Eu acho que a razão principal para eu ler o Washington Times é por causa do comentário. Agora vou encarar. Eu nem sempre estou de acordo com eles, mas isso não importa. Wes Pruden é meu favorito. Eu acho que ele é um dos melhores, porque ele é muito duro e direto e usa uma linguagem que tem algum significado. Reportagem equilibrada é a maior prioridade do jornal. Facts, um segredo, e relatar a verdade são um segredo para nós. O Washington Times é um tipo de jornal diferente. Voltamos para o futuro por inspiração. Enfatizamos a mensagem e não o mensageiro. Somos politicamente incorretos porque desejamos ser politicamente incorretos. E, acima de tudo, queremos ser o primeiro a sermos corretos. Os leitores sabem que o que esperam do jornal, em profunda investigação, trouxemos à tona reportagens responsáveis da história mundial, que caso contrário teria sido deixada na sombra. Trouxemos-as, escrevemos-as e as colocamos diante do debate público. Nenhuma pessoa é tão poderosa, nenhuma matéria tão sensível, sem transgressão para o trivial e nunca politicamente correto. É muito bom estar no Washington Times, buscando escrever algo contrário do que o geral. Só para dar um rápido exemplo, quando estava cobrindo a campanha presidencial em 2000 do Al Gore, ele fez um passeio ao ar livre no Rio. Todos os outros jornais cobriram o passeio da mesma maneira, exceto o Washington Times. Escrevemos que antes de Gore entrar na canoa, eles colocaram bilhares de galões de águas no rio para elevar o nível do rio para que a canoa de Gore não encalhasse. O que o Washington Times faz de melhor é sair fora do geral. A classe mundial, jornalismo desde acadêmicos, repórteres, fotógrafos, comentaristas e editores, capacitou o Washington Times para estar na linha de frente como um jornal provedor. Com seus colegas, eles compartilharam uma determinação em trazer todos os fatos adiante e tomá-los de forma correta.
Eu dependo do Washington Times porque ele cobre algo que nenhum outro faz. Ele cobre reportagens investigativas e cobre políticas e todas as condutas governamentais. O ambiente jornalístico do Washington Times é extremamente competitivo e quando competimos com histórias do Ocidente, são 100 ou 1000 repórteres tentando pegar uma história e nenhum consegue. Para sermos competitivos, temos que correr atrás dessas grandes histórias. O Pentágono é uma das áreas mais difíceis de cobrir porque ele é muito secreto e muito grande. A maneira que competimos no Pentágono é encontrando pessoas que possam nos contar as coisas, as histórias reais de lá, para nos dar uma versão íntima sobre o que realmente está acontecendo. No Pentágono, fazemos isso agressivamente sem temer favor. Queremos aquela grande história que ninguém tem. Em cada manchete e em cada história, você vê a força do jornal, o nosso compromisso com o público. Nós não contamos apenas a história, contamos toda a história, porque sem todos os fatos, a justiça não pode ser servida. Na área aqui, tentamos trabalhar pela política do Washington Times em conseguir a notícia de forma correta e consegui-la primeiro. Tentamos fazer um impacto no governo por essas histórias que podemos realmente sentir orgulho. Cobrimos o escândalo Resine e o Corpo de Bombeiros de Washington, D.C., o reforço no tráfego e tecnologia química. É isso que fazemos como base diária. O Washington Times desafia o estabelecimento de Washington dia sim e dia não. E não consigo pensar em um complemento maior. Isso é exatamente o que a América precisa. Nossa cobertura internacional conta com 2 caminhos para conseguir notícias. Ou está levando o mundo aos nossos leitores ou providenciando informações confiáveis para jornalistas ou repórteres em outras partes do mundo. O Washington Times se tornou a fonte. O Washington Times é um dos principais jornais na internet onde eu vivo e em minha sociedade. E ele é de impacto mundial. É indescritível ter a rápida notícia elétrica que vem do Washington Times, que é passada quase que imediatamente. O Jornal da Meia-Noite, horário ocidental, passando a cada momento em nosso computador e o excitamento que traz o Washington Times, pelo menos do meu ponto de vista, é incomum na minha sociedade online. Toda a edição do jornal reflete o valor interno pelo qual ele foi fundado, que opera na liberdade, fé e família. E talvez esses valores não sejam tão evidentes quanto quando o jornal ilumina as matérias com sua luz mais próxima à cultura de hoje. Nossa conexão com o lado pessoal da vida faz com que o jornal seja um dos primeiros a criar uma seção devotada aos assuntos da família, o Jornal da Família. Nossa seção esportiva vai além do placar e estádios. Ele busca a cultura do esporte e até o que nos desaponta, o que nos move e o que nos inspira até pelo lado mais escuro. Cada edição do jornal é enfatizada pelas fotografias que compartilham com milhões de palavras. Do comentário ao cômico, do começo ao fim, o jornal dá a cada leitor algo para guardar. Eu gosto do editorial. Ele parece ter um alto intelecto. As análises são boas e dá um tipo de visão diferente. O Washington Times que conhecemos hoje começou de uma simples visão em publicar um jornal de primeira classe que trouxesse uma nova perspectiva e competição para a capital de nossa nação. Em cada capital do mundo democrático tiveram muitos jornais e vozes editoriais expandindo o aspecto político inteiro. Mas em 1981, durante a Guerra Fria, Washington, que era a capital mais importante, tornou-se uma exceção. O reverendo Moon veio com sua visão e começou o Washington Times em 1982. Quando eu vim para a capital em 1985, fomos diretamente ao Bible Station para conseguir a dominante classe média com uma voz editorial conservadora e respeitadora, que logo pegaria no mundo todo. Sabíamos que teríamos sucesso quando o Washington Post e New York Times compeliram e nos deram créditos com as histórias que eles teriam que registrar. O senador Ted Kennedy disse para mim: "Vocês adicionaram-me um fardo", e ele, sorrindo, disse: "Agora terei que ler vocês todos os dias."
O reverendo Sun Myung Moon entendeu na Guerra Fria o sofrimento humano, a dor e a injustiça da ideologia totalitarista. Ciente do crítico papel da mídia escrita que operava na Guerra Fria, ele reconheceu a necessidade de reportagens equilibradas e acuradas. Em resposta a essa necessidade, o reverendo Moon trouxe uma nova voz para a capital da nação. O Washington Times serviu como uma articulada e importante voz no mundo contra o comunismo. Um reconhecimento da sua contribuição para a vitória pelo homem que queria mudar uma nação e mudou o mundo. Senhor Gorbachev, derrube esse muro. O povo americano sabe da verdade, e vocês, meus amigos do Washington Times, contaram a verdade a eles. Não era sempre uma coisa popular a fazer, mas vocês fizeram com voz alta e poderosa. Como eu cheguei em Washington num momento crucial, no começo da década daquele século, juntos arregaçamos as mangas para o trabalho. Sim, vencemos a Guerra Fria. Vocês enfrentaram fervorosamente esse dramático evento no momento crítico, como também refletindo o novo senso que a América precisava. Novamente, a América levantou-se como uma cidade brilhante na colina. Seguindo o colapso da União Soviética, parecia que a missão do jornal estava terminada. Mas como nosso fundador disse em 1992, ele ainda queria enfrentar muitos problemas urgentes, destruir o terror do coração da humanidade. A partir daquele momento, o Washington Times tomou mais responsabilidade pelos leitores e pela moral da sociedade. Por isso, o jornal sempre será um jornal que cultiva os valores familiares e quer revitalizar fundamento espiritual para a América e para o mundo. Hoje e sempre, os leitores do Washington Times, através dos comentários e editoriais, que é o ponto de vista do jornal em cada matéria de importância. Nas páginas principais do Washington Times, fala de maneira conservadora e analisa e comenta a notícia. Nós também fazemos isso. Eu acredito firmemente em como as pessoas vivem suas vidas, todos os americanos dentro e fora dessa área, onde temos muitos leitores. Também temos muitos leitores fora do país. Recebemos e-mails e cartas ao editor de pessoas de lugares como China, Rússia, América Latina e Europa que lê via internet. Sabemos que as pessoas estão interessadas em como o Washington Times apresenta sua notícia. A integridade é toda a marca do jornal. É sempre manifestada por aqueles que fazem a notícia e aqueles que as registram. Normalmente, quando eu penso na imprensa de Washington, eu penso, como falar isso? Quando eu penso no Washington Times, eu acho que a publicação trouxe muito equilíbrio pela forma que o Washington Times tem feito as coberturas nesses dias. Eu penso num jornal que está sob o respeito dos leitores. Eu penso numa organização jornalística que mantém a integridade num tempo em que muita indústria está ligada ao sensacionalismo e tabloides jornalista. E por isso, e muito mais, eu saldo os 15 anos do Washington Times. Eu acho que a marca principal do Washington Times é o bom senso que vocês têm. São extremamente brilhantes e engraçadas. E as pessoas que escrevem parecem ser fora da norma. Os que escrevem nas colunas de opiniões e páginas editoriais têm argumentos e discussões fabulosas. Para mim, é interessante ver um jornal que começou há apenas 20 anos ser um bom jornal. Mas a cada ano que passa, ele parece cada vez mais sério, mais forte, mais valioso e melhor. E também aquele que veio para ter um lugar no mercado. Vocês tiveram o mais extraordinário alcance. Agora eu moro em Nova York e todos os dias eu sinto falta do Washington Times.
Desde a Casa Branca até a capital Hill, Washington é o melhor lugar para o Washington Times. Hoje, vários jornais estão fechando suas portas por redução dos leitores. O Washington Times está experimentando um crescimento sem precedente, um crescimento evidente em números de vozes. Estamos indo muito bem. Alcançamos recorde de circulação e, de fato, permanecemos entre os primeiros jornais do país inteiro. De fato, nos últimos 2 anos, ficamos entre os 10 melhores jornais do país em termos de crescimento e circulação. A publicidade do Washington Times continua crescendo apesar do declínio da indústria. Nossos produtos especiais, como guia de fim de semana, como guia para o lar, continua crescendo a cada semana, adicionando novos clientes a cada publicação. O jornal é uma boa leitura para o Rio e uma maneira efetiva de alcançar os membros do Congresso, que são as pessoas que fazem a diferença nessa cidade. Mas o crescimento mais extraordinário do jornal, como sendo um confiável e universal fornecedor, é pelo número de citações em outros jornais, que é mais que o dobro do que os últimos 3 anos. Um dos jornais mais cotados na Casa Branca e no Senado. O jornal agora atingiu 195 países no mundo todo, através de jornais afiliados e pela internet, e nossa publicação pela internet continua a crescer. Tem um semanal em 50 estados, National Weekly, e é uma das mais rápidas publicações do país. www.washingtontimes.com é um dos 10 melhores sites de jornais. O UPI é um dos mais antigos e responsáveis serviços do jornal online e agora faz parte da família do Washington Times. Inside on News, uma revista mensal nacional. The World and I, uma revista mensal acadêmica usada em muitíssimas escolas em Washington. Washington Golf Monthly, a maior publicação sobre golfe e na área de Washington. Tiempos del Mundo, cobre o hemisfério ocidental e transmissão por satélite publicada em 80 cidades do hemisfério. Publicações afiliadas: Notícias del Mundo, Nova York, CQ Nippon, Tóquio, Middle East, Cairo, CG Times, Coreia e Nova York. Em um mundo de pessoas diversas e culturas diferentes, a voz internacional que fala por suas vozes com uma excelência jornalística é o Washington Times. Continuaremos a buscar os fatos, imprimir a verdade e informar aos nossos leitores que estão sempre no interesse da liberdade, fé e da família. O tempo pode mudar, mas o jornal não mudará. Levando notícias com integridade para os lares da América e do mundo. Um jornal americano por 20 anos. Washington Times. 2 décadas de dedicação e distinção.